Desde criança, eu sempre me perguntava o que existe por trás dos símbolos de poder que o mundo idolatra. Louis Vuitton. O nome que ecoa nos salões da elite, estampado em bolsas, malas e passarelas. Mas poucos sabem que por trás das iniciais douradas existe uma história de ambição, herança e poder. Uma história onde o luxo não é apenas estética, é uma linguagem, uma assinatura do domínio silencioso de uma família. E hoje, eu te levo ao coração desse império. O nome Louis Vuitton não nasceu no luxo, nasceu da fuga da pobreza. O herdeiro de um homem simples, que ousou desafiar a nobreza francesa com couro e costura. Mas o destino do império tomaria outro rumo quando o sobrenome virou sinônimo de status, e o poder começou a passar de mãos em mãos. Entre segredos, herdeiros e disputas internas, o mundo conheceria não apenas uma marca, mas um trono do luxo moderno. O que significa herdar um império como esse? O peso da fortuna e o eco da responsabilidade. Ser um herdeiro. Vuitton não é simplesmente administrar riqueza, é sustentar um mito tecido com fios de tradição, criatividade e controle. E é nesse labirinto de glamour e rivalidade que começa a nossa jornada. Hoje você vai conhecer o homem por trás do nome, o herdeiro que moldou a nova era do luxo, o guardião de um legado avaliado em bilhões. Mas, como todo império, o de Louis Vuitton também carrega cicatrizes. E talvez seja nelas que se esconde o verdadeiro preço do poder. Porque quando o luxo é absoluto, o silêncio se torna mais caro do que o ouro. A história de Louis Vuitton começa em 1821, em Annecy, uma pequena vila francesa. Eu consigo imaginar o jovem Louis, de apenas 13 anos, caminhando sozinho em direção a Paris, fugindo da miséria, carregando apenas suas mãos habilidosas e uma visão ousada. Ele queria criar algo durável, belo e indispensável. Um objeto que viajasse com a elite, sem jamais perder a elegância. Em 1854, nascia a Maison Louis Vuitton, uma oficina discreta na Rue Neuve des Capucines, próxima à Place Vendôme, o coração da nobreza parisiense. Foi ali que o artesão se transformou em visionário. Louis reinventou a mala de viagem, substituindo o couro curvado por modelos planos, empilháveis, resistentes à água. O luxo, pela primeira vez, tinha funcionalidade. Mas o verdadeiro golpe de genialidade viria com a malícia do marketing silencioso. Louis entendeu algo que poucos compreendiam. O luxo não é apenas o produto, é a história que o acompanha. Cada peça levava sua assinatura, um selo invisível de prestígio. E assim, o nome Vuitton começou a viajar com os mais ricos do mundo. Quando Napoleão III nomeou sua esposa Eugénie como cliente oficial da marca, o destino do império estava selado. Vuitton se tornava fornecedor da nobreza, um símbolo de distinção e poder. E, como todo império nascente, ele passaria seu trono a quem pudesse sustentá-lo. Mas o verdadeiro desafio começaria após sua morte. Porque herdar uma lenda é mais perigoso do que criá-la. Após a morte de Louis em 1892, seu filho Georges Vuitton assumiu o comando. E foi ele quem transformou a herança em império. Foi Georges quem criou o monograma LV, aquele símbolo que se tornaria uma das marcas mais reconhecidas da história humana. Um gesto simples, mas estratégico, impedir as falsificações e eternizar a identidade da família. Sob seu comando, a Maison se expandiu além da França. Londres, Nova York, Buenos Aires. O nome Vuitton cruzava oceanos, carregando consigo o perfume da aristocracia europeia. Georges não vendia malas, vendia status. E isso seria a chave da dominação global. Com o tempo, o império passaria por guerras, recessões e crises, mas o luxo sobreviveu. E a marca, já sob a terceira geração, começava a ser algo maior que a família. Entravam executivos, investidores e novas alianças. Entre elas, uma que mudaria tudo. A fusão com Moet e Chandon e Hennessy, formando o conglomerado LVMH. A partir dali, Louis Vuitton deixava de ser apenas uma marca de couro e passava a ser a joia central do maior império de luxo do planeta. E é nesse ponto da história que surge o herdeiro moderno. Aquele que não apenas herdou uma fortuna,
mas um trono corporativo. O nome dele? Bernard Arnault, o homem que transformou a herança Vuitton em um império de 500 bilhões de dólares. Quando se fala em herdeiro, muitos pensam em um nome de sangue direto. Mas no caso de Louis Vuitton, o verdadeiro herdeiro é aquele que entendeu o DNA do poder. Bernard Arnault, engenheiro francês, filho de um industrial, enxergou no luxo um império adormecido. Ele comprou ações da LVMH nos anos 1980 e, com inteligência fria e visão estratégica, conquistou o trono. Mas poucos sabem que sua ascensão foi marcada por manobras dignas de um xadrez empresarial. Arnault comprou, vendeu e reconquistou o controle da LVMH, derrubando rivais e consolidando-se como o rei do luxo. Sob sua liderança, a marca Louis Vuitton se reinventou, unindo tradição artesanal e desejo moderno. Hoje, seus filhos ocupam cargos-chave dentro do grupo, e o mundo observa a sucessão com a mesma atenção que se observa uma monarquia. Antoine, Delphine, Alexandre, Frédéric e Jean, 5 herdeiros de um império avaliado em centenas de bilhões, cada um com sua função, cada um preparado para o trono. Mas o destino do império tomaria outro rumo quando o próprio Arnault começou a arquitetar sua sucessão. Ele não deixaria o poder escapar. Tudo é planejado, tudo é calculado. O luxo, afinal, é uma ciência. E por trás dos desfiles e campanhas, o verdadeiro espetáculo acontece nas salas de conselho, longe dos holofotes. Porque o poder no Império Louis Vuitton nunca é exibido. É sentido. Silenciosamente, como o som de um zíper sendo fechado em uma mala de 40 mil dólares. Por trás do brilho das vitrines, há histórias que poucos conhecem, como o fato de que cada mala Vuitton ainda é feita manualmente, em oficinas secretas na França, ou que a marca nunca faz liquidação, porque o luxo, para existir, precisa ser inacessível. O valor do desejo está justamente na distância, mas também às sombras. Louis Vuitton foi acusado de colaborar com o regime de Vichy durante a Segunda Guerra Mundial, fabricando produtos para oficiais nazistas, uma mancha histórica que a marca demorou décadas para admitir. O império do luxo também conhece o peso da culpa. Outro segredo está na estratégia silenciosa de Bernard Arnault. Ele raramente fala sobre emoção, mas sua frieza moldou o império mais poderoso da moda. Há quem o chame de Napoleão do luxo, um homem que transformou arte em dominação econômica. E como todo imperador, sua maior preocupação é o legado. Enquanto o público se encanta com as passarelas, os bastidores giram em torno de disputas, sucessões e decisões bilionárias. Porque, no Império Vuitton, nada é aleatório. Cada detalhe é calculado para manter viva a ilusão do inatingível. E é isso que torna esse herdeiro diferente dos outros. Ele não herdou o nome, ele herdou o instinto. Hoje, o Império Louis Vuitton é o coração do grupo LVMH, avaliado em mais de $500 bilhão. Bernard Arnault é o homem mais rico da Europa e um dos mais poderosos do planeta. Seu nome não aparece em etiquetas, mas seu poder está em cada loja, em cada desfiladeiro de luz e seda. O império que começou com um jovem artesão se tornou uma dinastia moderna. Um símbolo de como o luxo transcende o produto e se transforma em narrativa. De como o herdeiro do passado abriu caminho para o imperador do presente. Mas por trás de toda fortuna, há uma pergunta que não se cala. O que realmente se herda quando se herda poder? O nome? O dinheiro? Ou a solidão de carregar um império inteiro nas costas? O legado de Louis Vuitton é mais do que moda. É uma lição sobre controle, visão e eternidade. Um lembrete de que o verdadeiro luxo não está no ouro, mas na capacidade de permanecer desejado por séculos. E talvez esse seja o maior segredo de todos. O Império Louis Vuitton nunca foi sobre malas. Foi sobre domínio. Se essa história te fez enxergar o luxo de um jeito diferente, curta este vídeo agora mesmo. Isso ajuda muito o canal a continuar revelando os bastidores dos grandes impérios do mundo. Inscreva-se em Os Grandes Herdeiros e ative o sininho para não perder o próximo episódio, onde o poder, o dinheiro e o legado se cruzam em histórias reais que moldaram a elite global. Deixe seu comentário. Qual herdeiro você quer conhecer na próxima história? Porque aqui, cada nome carrega um império